Oi, gente, meu nome é Ana Lúcia e eu trabalho com pensamento positivo há mais de 30 anos. Eu sou taróloga e eu não trabalho na linha adivinhatória do tarô, eu trabalho na linha racionalista. Então, as pessoas vêm me apresentam problemas e eu jogo o tarô para buscar os caminhos que ela pode seguir para resolver esse problema. E nesse meu tempo de trabalho, eu percebi que muita gente não conseguia aproveitar aquilo que era discutido na consulta, porque eles tinham uma maneira de pensar muito negativa. E eu comecei a buscar informações sobre isso, já faz mais de 30 anos isso. E nesse processo encontrei as linhas de pensamento positivo e a que eu mais gostei foi a linha da Louise Hay. Então tem muita coisa da Louise Hay no meu trabalho, tá? E aí eu cheguei a um ponto em que eu achei muito importante criar esse curso de pensamento positivo para que as pessoas pudessem ter acesso a essas informações em qualquer lugar, sem necessariamente ter que marcar uma consulta comigo. Então, vamos que eu vou começar a nossa aula introdutória. Então, o nome do curso é esse: Como usar o pensamento positivo e outras formas de energia para transformar sua vida. Então, eu resolvi montar uma aula introdutória, principalmente para as pessoas que não me conhecem, não conhecem o meu trabalho, para que elas tenham uma noção mais exata de como vai ser o curso. Então, nesse curso, eu sempre coloco perguntas iniciais, tá? Nesse caso, as perguntas são essas: o que é pensamento positivo? Como posso usar o pensamento positivo? Eu gostaria que vocês parassem um pouquinho o vídeo, respondessem essas duas perguntas. Não existe resposta certa ou resposta errada. É só para vocês responderem no papel, ou se quiser pode ser no bloco de notas do celular, não tem problema. E guardem isso, reservem. No final da aula, vocês retornem essas duas perguntas e respondam novamente, para que vocês possam perceber o que vocês aprenderam nessa aula, tá? E eu queria também dizer que essa aula introdutória, ela não é a cópia da primeira aula ou de uma parte do curso, não é isso. Ela é uma aula extra que eu montei e ela já tem técnicas que vocês podem e devem colocar em prática, porque realmente as dúvidas vão surgir na hora que vocês colocarem em prática, tá bom? Então, o que nós vamos ver nesta aula? Princípios básicos, o que o pensamento positivo não é, o que é trabalhar com pensamento positivo, o que é uma crença, podemos fazer escolhas, tomar consciência de nossas crenças e de nossas escolhas, vamos trabalhar um pouco com frases positivas, também vamos falar um pouco sobre as dificuldades que a gente enfrenta na hora que está trabalhando com frases positivas, e vamos falar um pouco sobre o que está dentro é igual ao que está fora, que para mim é uma das leis do universo. Então, os princípios básicos. O primeiro princípio é que o universo é regido por leis. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele não é aleatório. Se ele tem uma lógica, ele tem uma coerência, e a gente entender como é que ele funciona, a gente pode ter uma vida melhor. Então, por exemplo, vamos supor que você vai ligar o fogão. Como é que você tem que fazer para ligar o fogão? Você tem que virar o gás e aproximar uma chama da boca do gás, certo? Se o seu modelo de fogão for diferente, talvez você tenha que apertar o botão, que tem um botãozinho que libera a faísca, e aí você vira o outro botão que libera o gás, e você consegue acender a boca do fogão, ok? Então, essas são as leis que regem o fogão. Se você quebrar as leis do fogão, se você não seguir exatamente essas leis, você não vai conseguir acender o fogão. E você pode ficar triste, você pode ficar bravo, você pode sentar e chorar, mas você não vai atingir o seu objetivo, que é ligar o fogão. Ok? Com o universo a mesma coisa. Se você não está gostando das coisas que estão acontecendo na sua vida, você tem que entender quais são as leis do universo que você pode não estar seguindo. E se alinhar com o universo, porque não adianta você ficar bravo, ficar revoltado, etc., porque não vai resolver, você vai continuar com o mesmo problema. O universo nos ama e nos apoia.
Essa é outra lei do universo muito importante e a gente nem sempre tem consciência de que a gente é amado pelo universo e que a gente está em segurança. É muito importante a gente se amar, gostar de nós mesmos. Isso não significa, se amar não significa que eu sou superior ao outro, não é isso. Significa que eu me importo comigo, que eu cuido bem de mim, que eu crio situações que façam bem para mim, tá? O que o pensamento positivo não é? Imagine que você, que é uma pessoa no hotel, ela foi viajar, e ela olha assim da janela do hotel, nossa, eu vou andar nessa passarela, oh, que maravilha. E aí ela olha um pouquinho mais para o lado e ela vê essa imagem, essa onda desse jeito. Mas ela quer andar na passarela, então o que ela faz? Ah, vou usar o pensamento positivo, vai dar tudo certo e vou andar para a passarela. Gente, vocês acham que vai dar certo? Olha o tamanho desta onda, gente. Vocês acham que tem condição de uma pessoa andar nessa passarela? Não tem, gente. Vocês estão concluindo que o pensamento positivo então não serve para situações difíceis? Não é isso. O pensamento positivo é muito útil em situações difíceis. Mas aqui, a pessoa não está usando o pensamento positivo. Ela pode pensar que está usando o pensamento positivo, mas não está. O que ela está fazendo é negar a existência de um problema. O pensamento positivo não é a negação de uma realidade. Então, não adianta querer usar o pensamento positivo se você não está disposto a ver a realidade. Outra coisa, o pensamento positivo não é a repetição de frases mágicas, como vai dar tudo certo e pronto. Você precisa estar alinhado com as leis do universo para que essas frases funcionem, ok? Trabalhar com o pensamento positivo é um processo de mudança. Então, assim, você está indo numa direção e você acha que essa direção não está boa, você tem que mudar de direção. É um processo de mudança. O pensamento positivo é um processo de mudança que transforma a sua realidade. Ele é uma ampliação de consciência. O que é uma ampliação de consciência? A ampliação de consciência é você perceber coisas que você não percebia antes. Ou perceber de forma mais completa uma coisa que você tinha notado antes, mas não tinha entendido exatamente. E é também perceber que aquilo que pensamos e sentimos cria a nossa realidade. O que quer dizer isso? Se você trata bem os outros, vou tentar dar um exemplo para trazer para o dia a dia da gente. Se você trata todo mundo bem, o mais comum, o que costuma acontecer é que as pessoas te tratem bem de volta. Quer dizer que 100% das pessoas vão te tratar bem? Não, pode acontecer uma pessoa que tenha problemas e a pessoa pode te tratar mal porque ela está com os problemas dela. Mas o que acontece? Você continua tratando bem as pessoas, mandando amor, mandando luz, essas pessoas negativas, mais agressivas, elas acabam saindo da sua vida. E outras pessoas mais positivas entram na sua vida. Isso é um processo de mudança, tá? Agora, por outro lado, se você trata as pessoas do jeito que este rapaz está fazendo, ele está gritando no telefone com alguém, né? Se você trata todo mundo desta maneira, a tendência é que você coloque na sua vida pessoas que também são agressivas, ou pessoas que vão se sujeitar a ser tratadas dessa maneira, tá certo? Então, não é um caminho muito positivo, mas é o que a gente, aquilo que a gente está pensando e sentindo, acaba criando a nossa realidade, porque a gente começa a agir de acordo com aquilo que a gente pensa e sente. O que é uma crença? Uma crença é um pensamento que a gente acredita que é verdade. Isso é uma crença. Então, ela é, no fundo, um pensamento. E a gente pode ter crenças positivas ou crenças negativas. Quando a gente tem um pensamento e acredita nele, quer dizer, ele se torna uma crença, ele começa a se tornar real na nossa vida. Então, por exemplo, se eu acredito que nada dá certo para mim, que tipo de realidade vocês acham que eu vou criar? Vai ser uma realidade boa? Não vai, né? Agora, se eu penso, tudo que eu faço se transforma em sucesso, olha a diferença das frases. E são apenas frases, gente, são pensamentos. Mas é uma maneira diferente de pensar que cria uma realidade diferente. De onde vêm as nossas crenças?
Porque hoje, se a gente para pensar, nós vamos ver que a gente tem, cada um de nós tem várias crenças, certo? Então, essas crenças vêm das experiências que a gente viveu. Então, por exemplo, se eu tive uma infância que os meus pais não tinham dinheiro, então eu posso ter desenvolvido crenças ligadas à escassez, a acreditar, por exemplo, que nunca há o suficiente, é uma crença. E se eu acreditar nisso, o que vai acontecer hoje comigo adulta? Eu posso ter um emprego, até ganhar bem, mas chegando no final do mês, sempre vou estar no vermelho, quer dizer, por quê? Porque nunca há o suficiente. Então, é assim que essas experiências vão formando as crenças, e as crenças vão criando a nossa realidade de hoje, tá? Além das experiências, a gente também, as nossas crenças vêm das conclusões que a gente tirou com relação às experiências que a gente viveu. Porque a gente pode ter ouvido muito aqui, né, nas experiências na nossa infância, por exemplo, muitas críticas, coisas, você não faz nada direito, por exemplo, como a frase anterior, né? E a gente também tem, além das experiências, é o que a gente interpreta daquela situação. Então, eu vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Tem uma moça que eu atendi que ela queimou, quando ela era pequenininha, ela pôs a mão numa assadeira quente e queimou a pontinha do dedo. E ela tirou uma conclusão dessa experiência. Ela aprendeu alguma coisa com essa experiência. O que ela aprendeu foi: preciso tomar cuidado com assadeiras quentes. Perfeito. Me parece uma conclusão coerente e positiva, que vai trazer para ela uma vida feliz, que ela vai tomar cuidado. Veja que ela está agora adulta, segurando aqui a assadeira com luvas, ou então ela usa um pano que protejam dela, mas ela consegue cozinhar perfeitamente bem, certo? Uma outra moça passou pela mesma experiência. Ela botou o dedo sem querer na assadeira quente e queimou o dedo, a ponta do dedo. Não foi o fim do mundo, é a mesma experiência, mas ela tirou uma conclusão diferente. Ela pensou: assadeiras são perigosas. O que aconteceu com essa moça? Ela cresceu e ela não consegue mais cozinhar. Ela tem medo de cozinhar. Ela acha que vai dar tudo errado. Ela tirou uma conclusão aqui muito mais centrada no medo do que essa primeira conclusão, que está mais centrada no cuidado. Então, esta pessoa aqui consegue cozinhar e está feliz cozinhando. Esta outra tem muito medo de cozinhar e não consegue cozinhar. E tudo dá errado quando ela tenta cozinhar. Porque é até uma forma de defesa. Isso é um exemplo para vocês perceberem que a mesma situação pode gerar nas pessoas conclusões diferentes, interpretações diferentes. E essas interpretações, se elas não forem transformadas, a gente continua repetindo elas. Por quê? Porque são crenças, pensamentos nos quais a gente acredita. Então, essa pessoa aqui simplesmente poderia chegar, ela provavelmente não tem consciência desta frase, tá? Ela vai chegar e falar: eu não consigo cozinhar, eu odeio cozinhar e eu vou morar sozinha, eu preciso cozinhar. O que eu faço? Então, vai começar repetindo a frase: eu posso cozinhar, é seguro cozinhar. E aí, na medida que ela for trabalhando com essa frase, algumas coisas vão acontecendo. Ela vai percebendo e até que ela vai chegar nessa situação em que ela queimou o dedo e concluiu isso aqui e dizer: puxa, mas caramba, eu era pequena, não preciso mais acreditar nisso agora, eu consigo lidar com assadeiras quentes, certo? Então, esse é mais ou menos o processo. Só que é um processo que trabalha com o inconsciente. Tá? Eu não vou me aprofundar nisso, porque senão eu não termino essa aula, tá? Mas no curso a gente fala mais sobre isso. Podemos fazer escolhas. Nós estamos sempre escolhendo. Vocês estão escolhendo assistir essa aula, eu escolhi montar essa aula. Nem sempre nós temos consciência das nossas escolhas. Então, por exemplo, você pode estar num emprego que você não gosta muito, deixa eu tomar uma água aí. E aí você começa a chegar atrasado, começa a faltar, começa a ficar doente. No fundo, você está fazendo uma escolha. Qual é a escolha? A escolha de não continuar naquele emprego. Tá certo? Não estou dizendo que isso seja certo ou que seja errado, estou dizendo que é uma escolha. E a gente age de acordo com as nossas escolhas, porque as nossas escolhas estão muito relacionadas com as nossas crenças. Então, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos,
eles geram as nossas escolhas. E as nossas escolhas geram as nossas ações e as nossas reações. Então, é diferente, ação de reação, tá? Mas, por exemplo, aquele rapaz que estava gritando com o outro naquela ligação telefônica, a pessoa que está do outro lado, né, na outra parte da ligação, ela tem escolhas. Ela pode desligar o telefone, ela pode responder com a mesma agressividade, ela pode dizer para ele, sim, você tem razão, realmente eu errei, você está certo, tá certo? Ela tem opções e ela vai escolher uma delas, tá certo? De acordo com o quê? Com aquilo que ela acredita que é verdade. Tomar consciência de nossas crenças e de nossas escolhas. Gente, isso é uma técnica que eu estou passando para vocês, tá bom? Essa é uma das técnicas que eu vou passar. Então, essa daí é importante, gente, porque a gente escolhe no automático muitas vezes e a gente tem que tomar consciência, tá bom? Eu não sei se vocês estão ouvindo ao fundo, mas tem um gato miando. É a minha gata, ela está revoltada que a porta está fechada. É mais ou menos isso. Eu não vou parar para abrir a porta para ela, mas é só um comentário. Bom, em que áreas da vida você está com problemas? Você está com problema na área de dinheiro? Você está com problema na área de relacionamento amoroso? Ah, eu estou com problema em todas as áreas da minha vida. Bom, então, primeiro de tudo, calma. Separa a sua vida em áreas. Então, vamos separar. Trabalho, dinheiro, família, relacionamento amoroso, tá bom? Vamos separar em áreas. E perceber quais são os problemas que você tem. Vai anotando. Na área de dinheiro, nunca tem dinheiro suficiente. Na área de trabalho, eu detesto meu trabalho, ou eu estou desempregado. Vai anotando os problemas que tem em cada área. O que você acredita em relação àquelas áreas? Por exemplo, você acha que você pode conseguir um novo emprego? Ou você acha que você não vai conseguir, que você não é tão capaz quanto outras pessoas? Vamos anotar o que você acredita em relação a essas áreas. Não é questão de você estar certo ou estar errado, é uma questão de apenas anotar o que você pensa a respeito dessas áreas, tá? Então, faça uma lista das suas crenças, tá? Isso aí, o que você pensa a respeito dessas áreas são as suas crenças. Essas crenças, observe, são positivas ou são negativas? Certo? Vão construir um futuro melhor ou pior? Vamos pegar as frases positivas, as crenças negativas, e vamos transformar em positivas. Como? Criando frases. Qualquer frase tá bom? Não, tem uma técnica, outra técnica que eu estou passando, para vocês fazerem um pensamento positivo, que funcione, porque vocês querem que funcione, né? Ou vocês querem só ficar repetindo frase à toa, né? Bom, então vamos ver. Vamos enfocar o que você deseja, e não o que você não quer. O que é o que eu desejo? É assim, não vai falar, não quero ser pobre, porque isso não é o que você não quer. Vamos enfocar o que você quer. Quero ser rico, mas tem uma frase melhor do que essa. Deixa eu terminar, mas enfoque o que você quer. Enfoque a prosperidade e não a pobreza, não a escassez. Tem que ser no tempo presente. Nada de não quero ser tal coisa. Não quero ou quero ser tal coisa. Sou essa coisa. Como se já estivesse acontecendo. E vamos tentar evitar a palavra não, tá, gente? Vamos evitar esta palavra, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. Não quero ser gordo. É isso que você pensa, tá? Por exemplo. Vamos tirar a palavra não. Vamos focar no positivo. O que você queria? Você quer ser o quê? Quero ser magra. Então, vamos pôr no tempo presente. O que sairia? Sou magra. Só que, você tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, se você ficar repetindo sou magra, você pode, por exemplo, pegar uma super gripe, ficar um mês de cama, e aí você fica magra. Mas é isso que você quer? Não é, você quer ser magra e saudável. Então, gente, saibam colocar para o universo o que vocês querem. Coloquem para o universo de forma completa, tá? Então, sou magra e saudável, ok? Quando você errar a sua frase, você vai perceber, porque o universo vai te dar aquilo que você está pedindo. E aí você vai perceber que você errou a sua frase, ok? Vamos dizer que tem uma pessoa que está sempre se atrasando, então ela tem que crença.
Eu sempre me atraso, é a crença dela. Vamos mudar para chego sempre no horário. Dá para melhorar essa frase? Até dá, a gente pode colocar estou sempre no lugar certo e na hora certa. Olha que frase mais ampla, tá certo? Como temos hierarquias naquilo que a gente pede, ok? Vamos ver essa frase aqui. Hei de vencer mesmo sendo professor. Lembra, eu falava muito essa frase há alguns anos, né? Por que ela não é boa, gente, como pensamento positivo? Porque, primeiro, está falando sobre, não está no tempo presente, tá? Segundo, quando você coloca venço, dá a ideia de que você está lutando contra alguma coisa, tá? E mesmo sendo professor, dá a ideia de que ser professor é uma coisa ruim. Então, é uma situação... essa frase só está enfocando o negativo, gente. Então, vamos transformar. Por exemplo, sou professor e tenho muito sucesso. Isso é verdade? Está acontecendo comigo? Não, gente, não está acontecendo. É por isso que você está repetindo a frase. É o que você está construindo, é a realidade que você está construindo. Sou um excelente professor e todos reconhecem isso. Olha como é mais ampla essa frase. Tá? Então, a gente tem que caminhar nesse sentido. Isso sim é uma frase positiva que vai te trazer resultados. Tá? Vamos ver agora. Por exemplo, você pode usar, estou ganhando muito dinheiro fazendo aquilo que gosto. Tá certo? Também é uma frase bem mais ampla. Ok? Dificuldades enfrentadas. Eu sinto algo ruim quando eu repito as frases positivas. Gente, estou falando aqui de uma outra técnica, quer dizer, como que você começou a repetir as frases, você já definiu suas crenças negativas, definiu as frases positivas, e aí você começa a repetir essas frases, e o que você sente? Uma coisa ruim quando você repete essas frases. E muita gente desiste, para de repetir as frases, simplesmente porque sente uma coisa ruim. Então, se isso acontecer com você, não se desespere. Pare e pense, o que é que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo mal? Estou me sentindo culpada? Estou ficando com raiva? Ou eu estou achando que tudo isso é perda de tempo? O que eu estou pensando? E aí você pode montar uma outra frase. Vamos supor, eu estou me sentindo culpada, estou repetindo uma frase, sei lá, por exemplo, estou ganhando muito dinheiro fazendo o que eu gosto. E aí eu começo a me sentir muito mal. E aí eu percebo que eu sinto que eu não mereço ganhar dinheiro. Então, a gente tem que montar uma frase para merecimento. Então, mereço e aceito melhor agora. Tá? Então, vamos, né, fazendo isso. E da onde que veio? Você vai perceber, por exemplo, você fala, eu sinto que eu não mereço ganhar dinheiro, mas da onde veio essa ideia de que eu não mereço ganhar dinheiro? Será que não veio de coisas da infância, por exemplo? De alguém falando para você, olha, você nunca vai ser nada na vida se você não estudar, por exemplo, entendeu? E você interpretou que você nunca ia ser nada na vida. Enfim, temos que ir atrás do que é que está causando isso e montar uma frase positiva. A gente tem que perceber, eu estou falando muito de infância, de pais, professores, os professores também contribuem, né, nos transmitem informações, e a gente pode acatar como uma informação verdadeira, porque a gente é criança, escuta aquilo e aceita como verdade, né? Mas eu acho que é muito importante que vocês percebam que se os seus pais, por exemplo, forem muito críticos, eles passaram, alguém ensinou a eles a serem críticos. Entendeu? Todos nós acabamos sendo vítimas de vítimas. E como que a gente sai disso? O caminho não é a gente buscar culpado. Ah, foi você que me passou essa crença negativa. Não, não vamos caminhar nessa direção, porque se você caminhar nessa direção, você vai estar quebrando uma lei do universo. Você precisa trabalhar o perdão. Se você quiser prosperar em qualquer aspecto da sua vida, em dinheiro, em lado afetivo, em relacionamento, qualquer coisa, você tem que trabalhar o perdão. Se você está emperrado, a sua vida está emperrada em algum aspecto, é porque tem algo a ser perdoado. Então, procure entender as pessoas que te passaram crenças negativas, porque era aquilo que elas sabiam, foi o que elas viveram. Tá? E, por exemplo, pensamento positivo, se fala disso agora. Quando eu era pequena, não se falava sobre pensamento positivo. Tá?
E a gente, então, faz adaptações das frases, tá? Então, aqui, eu perdoo fulano, tá? Ah, mas eu não consigo, eu falo essa frase, eu me sinto mal, eu só fico com raiva desse fulano. Então, a gente, vamos suavizar, então, essa frase? Ó, estou disposto a perdoar fulano. Estou disposto a perdoar é mais leve do que eu perdoo, tá? E se for ainda difícil essa frase, você pode dizer, estou disposto a perdoar. Ponto final. Tira o nome da pessoa, tá? Mas, gente, o perdão é importante, tá bom? Então, eu vou dar alguns exemplos, assim, por exemplo, eu tenho uma pessoa que me procurou e ele é ele tem uma empresa e ele consegue até ter uma aplicação, o dinheiro que ele aplica, mas parece que nunca que rende nada aquele dinheiro que ele aplica, toda vez dá problema, né? Então, eu conversei com ele, tudo, e falei assim, que tal se você começasse a repetir a frase, sou um excelente investidor? Aí ele me disse, imagina, justamente esse é o meu problema. Eu falei, sim, eu sei, e é por isso que eu estou te passando essa frase. Tenta repetir. Aí ele repetiu, começou a repetir essa frase. E uns 2 meses depois ele encontrou um amigo. E começaram a conversar e tal. E aí ele descobriu que eles eram amigos, mas não falavam sobre trabalho. E ele descobriu que esse amigo é especialista em investimento. E que, inclusive, estava numa empresa, tinha acabado de mudar para uma empresa nova de investimento e tal. E, enfim, os dois conversaram, ele começou a aplicar o dinheiro lá e começou a ter um rendimento. Então, é assim que as coisas funcionam. Ele já não conhecia esse amigo há muito tempo, não poderia ter descoberto que ele trabalhava com investimento há muito tempo antes? Claro que poderia, mas ele não estava aberto para isso, tá? Então, quando ele começou a repetir essa frase, ele começou a tomar consciência de que ele podia, de alguma forma, ser um excelente investidor. E a vida encontrou esse caminho, um amigo que está orientando ele em como investir, tá? Eu vou dar um outro caso, num aspecto negativo. Tem uma pessoa que também veio se consultar comigo e essa pessoa, ela tem uma empresa e a empresa funciona bem, mas parece que a empresa dá lucro, mas ela, toda vez no final do mês, ela está no vermelho. E assim, ela fica brava, porque, poxa vida, é como se a vida estivesse me roubando, sabe? Eu tenho ali o dinheiro, aí alguma despesa aparece do nada, e eu perco aquele dinheiro que eu ia conseguir começar a guardar alguma coisa. Então, ela estava muito brava. E aí eu comecei a perguntar para ela, assim, sobre se ela não estaria, talvez, tirando alguma coisa de alguém que talvez não fosse, né, que fosse da pessoa. Ela falou, não, imagina, eu sou uma pessoa justa, tal, né? Aí começamos a conversar, e aí eu percebi que essa pessoa, de fato, ela até pagava realmente as contas dela. Né? Contratava o serviço de alguém, ela pagava, mas ela nunca pagava no prazo. Ela nunca pagava no prazo. Então, eu combinava com a pessoa no dia 10 e ela ia pagar dia 20, e se a pessoa cobrasse, se a pessoa não cobrasse 2, 3 vezes, ela não pagava. Gente, isso é uma maneira de roubar o outro. Não pode, gente. Sabe, se você trabalha numa empresa e você fica levando clipe para casa, você está roubando a empresa. É uma coisa pequenininha, eu posso entender que não é um roubo, tá? Mas o universo entende a mensagem que você está passando. Qual é a mensagem que você está passando? Que você não tem o suficiente, que você precisa tirar o clipe daquela empresa. Você não tem o suficiente, então você precisa não pagar as pessoas que te prestam serviços. Se você diz para o universo que você não tem o suficiente, ele vai refletir isso para você. De que forma? De uma forma que você vai vivenciar situações em que você não tem o suficiente. Ok? Eu vou falar mais sobre isso no curso, tá? Mas eu acho que deu para entender aqui. O que está dentro é igual ao que está fora. É o que eu estava meio que falando agora há pouco. A vida nos trata da maneira como nós nos tratamos. E também da maneira como a gente trata os outros. As coisas não são separadas, tá? Então, se você não paga o outro, você acaba vivendo uma situação de miséria também. A vida é um espelho de nós mesmos.
E se a gente quiser mudar a nossa realidade externa, precisamos mudar a nossa realidade interna, porque tudo começa dentro da gente. O que é a nossa realidade interna? O que a gente pensa, o que a gente sente. Se não fizermos mudanças internas na nossa vida, ela não vai melhorar externamente. Não vai, gente. E não tem como fazer essas mudanças sem passar pelo perdão. A gente vai ter que perdoar quem nos fez mal, ou a gente vai ter que perdoar a nós mesmos, porque a gente erra também. Faz parte da vida, é um processo de aprendizado, tá? Então, o perdão é muito importante. É preciso perdoar o outro e se perdoar, para que a gente se dê o direito, que a gente sinta que a gente tem merecimento para ser feliz, tá? Então, agora eu queria falar um pouquinho só sobre o curso, como que ele é, para que vocês entendam. Então, aqui eu fiz uma lista dos temas do curso, mas ela não é uma lista completa, tem muito mais coisa. E a lista completa está na página do Citante, tá? Então, a gente vai aprofundar no curso e complementar o conteúdo que eu tratei aqui. Vamos falar das leis do universo, várias delas, as que eu acho mais importantes. Como lidar com problemas, sentimentos e pensamentos que emperram a nossa vida, como mudar esses sentimentos e pensamentos. E aí, esse tudo vai ser nos módulos 1 e 2, tá? Na verdade, eu vou tratar disso em todos os módulos, mas principalmente no módulo 1 e 2. E a partir do módulo 3, eu vou trabalhar com chakras, corpos energéticos, as vidas passadas, crenças que a gente traz de outras vidas, como essas crenças nos afetam, como mudar essas crenças que a gente trouxe de uma vida passada. E no quarto módulo, são orientações para terapeutas nos aspectos mais práticos. Por exemplo, quanto tempo tem que ter minha consulta? Como é que eu faço para cobrar minha consulta? E coisas do dia a dia do terapeuta, tá? Então, como é que é o curso? Ele tem 3 módulos. E tem mais um quarto módulo, que é aquele que eu falei de terapeutas. Então, esse módulo, se você não é terapeuta, simplesmente não tem interesse, você não faz o quarto módulo. Ele é um brinde, tá? Esse quarto módulo é gratuito, ele é um brinde. Cada um dos 3 módulos tem o seguinte: tem a parte de vídeo, tem uma apostila e tem um quiz, tá? Então, é liberado um vídeo e a apostila, e alguns dias depois é liberado o quiz. A introdução do curso vai ser liberada junto com o módulo 1, tá? E a introdução do curso não é esta aula que eu dei aqui, tá? É uma outra coisa, já é realmente um preparo para o que vai ser tratado no curso de uma forma mais orgânica, tá? O módulo 3, ele vai ser dividido em 2 partes. Por que isso aconteceu? Porque eu escolhi não falar sobre vidas passadas, nem sobre chakras, nem sobre corpos, nos módulos 1 e 2. Por quê? Porque nem todo mundo acredita na existência de vidas passadas. Eu acredito, mas você não é obrigado a acreditar. Você não tem que concordar comigo. E você pode usar o pensamento positivo mesmo que você não acredite em vidas passadas. Então, eu procurei concentrar mais as técnicas de pensamento positivo, que mais focadas no dia a dia de hoje, nos módulos 1 e 2. E o módulo 3, então eu vou conseguir trabalhar mais as crenças que vieram de vidas passadas e estão afetando a vida da gente hoje sem nem a gente perceber, tá? E aí o que aconteceu? O módulo ficou muito grande, claro, então eu tive que dividir em 2 partes, tá bom? Então ele também vai ter um vídeo, e vai ter uma apostila e vai ter um quiz. Então, um quiz por módulo, tá? Então, não é um quiz por parte, tá? O curso, então, tem a duração de 5 meses. O conteúdo é tratado em espiral. O que é um conteúdo em espiral? Eu falo de um assunto e depois, mais para frente, eu retomo esse assunto e aprofundo, depois eu retomo uma outra vez e aprofundo. É assim que é um conteúdo em espiral. Que nem a parte por exemplo, aqui eu fiz isso nessa aula, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu fui aprofundando o conteúdo. Por exemplo, o perdão, eu coloquei na frase, depois eu coloquei a importância do perdão
com relação às pessoas que contribuíram para a gente ter experiências negativas, e no último slide eu falei sobre a importância não só de perdoar o outro, mas da gente se perdoar. Ok? Então, é uma forma de aprofundar o conteúdo. Na apostila tem questões e tem respostas dessas questões, questões dissertativas que você responde por escrito, e também tem as respostas, que depois você verifica se você acertou ou não. Então, no módulo 3, a apostila, as questões da apostila estão na parte 2 da apostila, tá bom? E vai ter um quiz só para o módulo 3, como eu já disse. Que é isso aqui que eu já falei, que ele vem depois da parte 2. Então, você vai ter também o suporte e as dúvidas vocês podem tirar por e-mail. Em qualquer momento, vocês podem mandar e-mail. E, olha, eu estou com essa dúvida, não entendi tal coisa. Pode mandar e-mail que eu respondo. E a gente vai ter um encontro online para poder falar, tirar dúvidas, assim, de uma forma mais presente, né? De eu responder automaticamente para vocês, na frente de vocês. Então, como o curso tem 5 meses, eu contei, assim, mais um mês para as pessoas porem tudo em prática. Então, depois de 6 meses, tem um encontro online, tá? Então, assim, você está fazendo o curso, vai ter um encontro online. Mas eu não terminei o curso ainda. Não faz mal, você pega o outro curso que vai ter depois, o outro encontro online que vai ter depois, tá bom? Você tem direito a um encontro online, tá bom? Então, é isso. E se vocês puderem, deem um retorno lá no Instagram do Citamp, né, falando o que vocês acharam dessa aula, se ajudou, se estão pondo em prática, e se tiverem dúvidas, podem mandar também, tá bom? Fico aí esperando vocês, tá bom? E, gente, ó, lembrem de responder novamente as perguntas iniciais e comparar as respostas que vocês dão agora com aquelas que vocês deram no começo, tá? As perguntas estão aí.